Oi, meus amores. Vamos hoje falar um pouco sobre esse lugar da nossa sombra, né? Existe uma sombra que está pedindo liberação, ou seja, eu vou botar assim num termo mais conhecido, um defeito, uma dificuldade, algo que faz com que a gente fique girando no mesmo lugar, né? Que a gente não está conseguindo sair. Então, é, essa sombra é que está pedindo passagem, que está pedindo, vamos superar isso, vamos tentar lidar com isso de uma outra forma. Então, hoje eu trouxe 3 opções para vocês poderem se conectar. Cada uma tem uma pedrinha escura, já que a gente está falando de sombra. As pedras escuras, elas são protetoras e liberadoras de muitos aspectos, então elas são muito boas para isso. Então, a primeira é a turmalina. A segunda é uma obsidiana. Essa aqui também é uma obsidiana, só que ela é uma floco de neve, uma obsidiana floco de neve. E essa aqui é uma obsidiana mahogany, porque ela tem esses riscos mais marrons. E ela trabalha um aspecto, ela ajuda num aspecto um pouco diferente. E a terceira é a hematita. Hematita é praticamente um ímã. Eu tenho aqui no meu também uma hematita junto com os olhos de tigre e o jasper vermelho. Essa é a terceira pedra. Então, se vocês quiserem parar o vídeo para sentir melhor qual que vocês querem, vocês dão uma pausa e sintam melhor a sua intuição para saber qual dessas 3 sombras está pedindo liberação para vocês. No caso de vocês já terem escolhido, vocês podem ir na descrição do vídeo, onde está escrito capítulos, né? E nos capítulos você já vai na pedrinha que vocês escolheram, a 1, a 2 ou a 3, combinado? Então eu vou limpar, organizar aqui a mesa, a gente já vai para a primeira leitura. Mas antes que eu me esqueça, nessa sexta e neste sábado eu vou estar com uma promoção da leitura da mandala. Eu estou dando R$ 50 de desconto para quem marcar sexta e sábado, o Black Friday, é só para esse momento agora. Depois já está com desconto, porém não tão grande, para o resto de novembro. Então, quem tiver interessado, é uma ótima oportunidade, manda uma mensagem para mim e a gente marca, ok? Então, um beijinho e até a próxima leitura. Olá, grupo número 1. Então, se você escolheu a linda turmalina, esse é o seu grupo. Então, vamos agora às cartas que são os oráculos. E a primeira chama-se Lucidez, que é uma M-torolite. Torlite, é um M mudo. Também é uma linda pedra, é uma que fala de lucidez. E a segunda é o antílope. E o it é o trigo, né? O trigo e o antílope. Trigo é um sinal de fartura, e antílope é um animal que tem uma certa rapidez. Aqui está escrito nourishment, que significa se alimentar da abundância, né? De maneira efetiva, de uma maneira que realmente seja eficiente, vamos dizer assim, né? Então temos essas 2 lindas cartas oraculares. E vamos agora a carta que vai trazer... Ups, já caiu uma. E 2. Uma, 2.
7. Aqui já é demais. 7 de ouros e o cavaleiro de ouros. Vamos ver o que é que isso conversa sobre as partes suas que não estão na luz. Então, provavelmente, 6 de copas. Vamos ver o que você tem necessidade de e o que é que está pegando. E 2 de espadas. Certo. Vamos então. Deixa eu sentir aqui um pouquinho o que isso quer dizer para você. Ok, já consegui perceber. Então, o que acontece aqui? Existe uma necessidade de clareza. É como se você não acreditasse na abundância interna, na possibilidade da abundância de qualquer forma, seja de saúde, seja de trabalho, seja no amor, se essa abundância não chegasse para você. Porque é como esse lugar de que existe as coisas não estão andando na velocidade que você gostaria, então os resultados não acontecem de maneira tão satisfatórias, porque tudo tem seu curso e não está no curso que você desejaria. E quando você tem uma necessidade, essa necessidade fica dividida entre a sua necessidade pessoal e a necessidade de outras pessoas ou de outras situações. Então, aqui, quando você tem, por exemplo, uma liquidação e você fica na dúvida qual das coisas você quer, você está nessa dúvida. 2 de espadas fala dessa dúvida. O que é? Para onde que eu vou? Onde que eu estou? Qual que é o caminho que eu tomo? E quando a gente tem dúvida, existe essa paralisação. As coisas começam também a tomar mais tempo, porque a gente não se coloca com essa lucidez, com essa certeza interna do que eu quero, como é que eu quero. Essa é talvez a sua sombra. Você fica muito dividido entre as suas vontades e as vontades do mundo externo. E quando eu digo mundo externo, seria talvez os seus parentes, seus amigos, o trabalho, enfim, as suas relações pessoais, ou até o mundo. O que o mundo quer de você? O que é que você acha que seria ser uma pessoa de sucesso, por exemplo? Então, para ser de sucesso, você tem que ir fazer uma carreira, uma faculdade, e, enfim, é o que contaram para a gente. Em vez de, como eu, por exemplo, estar jogando tarô, que é algo completamente fora dessa linha tradicional, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que eu não fiz faculdade, tá? Porque eu fiz. Mas agora eu estou mais explorando outras coisas. Deu vontade de explorar, não estou mais seguindo apenas aquilo que disseram que é o certo, que é o que dá mais certo. Então, esse lugar é que talvez esteja faltando, essa lucidez interna de que o que eu quero de verdade. O que eu quero de verdade é aquilo que o mundo está dizendo que eu preciso fazer para dar certo, ou eu preciso me escutar, porque em algum lugar, se eu me escuto, eu chego aonde eu preciso chegar. E o Antílope diz assim: quando você começar a ter essa lucidez, quando você começar a colocar os seus 2 pés no chão e não ficar tão apreensivo em errar, porque quando a gente entra nesse lugar de que se eu não fizer certo eu não tenho valor, o perfeito é o inimigo do bom, porque no final das contas as coisas precisam ser boas, mas perfeitas elas não existem. De qualquer forma, é um foco que às vezes a gente tem até de criação. Pode ser que você tenha sido criado de um lugar onde você precisava ser perfeito para ser aceito, ou tirar as tais notas, ou enfim, ser um sucesso em qualquer coisa que seus pais colocassem em você.
E se você não fosse esse sucesso, se você errasse, porque é natural errar, porque né, todo mundo consegue subir no pódio, tem gente que é segundo, terceiro, tem gente que não chega lá, mas não quer dizer que não se esforçou, que não colocou tudo de si ali. Mas você coloca tudo de si ali para satisfazer seu pai, sua mãe ou quem cuidou de você e não para se satisfazer. Às vezes, quando a gente tenta se satisfazer, tenta não, quando a gente vai na direção de se satisfazer, tudo fica mais leve, tudo fica mais fluido e mais gostoso, porque é para a gente que a gente está fazendo. Eu vou dar um exemplo que é super normal acontecer. Quando a gente pega, a gente estuda até o ensino médio, né, que o ensino médio agora, na minha época, era colegial, e aí estuda um monte de matérias que você não tem interesse, ou que você não tem alinhamento, ou que você não se dá muito bem com elas, e aí você escolhe uma profissão. Nessa profissão, você vai fazer uma faculdade de uma matéria que você gosta, você supostamente gosta, né? A não ser que você também siga esse perfil, eu tenho que fazer uma faculdade quando eu quero trabalhar com vendas, por exemplo. Eu sou bom de vender as coisas, mas estão me dizendo que eu preciso fazer faculdade. Aí você não vai ter prazer naquilo lá, porque é mais matéria, mais coisas intelectuais, quando o seu tipo de pessoa é o tipo de pessoa pessoal que gosta de estar com as pessoas, que gosta de dividir, que gosta de vender. Desculpe. Então, esse que é o seu perfil, e você não está seguindo o seu perfil porque estavam dizendo justamente que você precisava fazer uma faculdade para ser feliz, para dar certo na vida. Entende? E mesmo que outras pessoas tenham dado certo na vida e está na internet todo mundo dizendo, porque se você for um grande vendedor, você ganha comissões altas, você até tem muitos filmes, né, e seriados na televisão que falam, por exemplo, de pessoas que vendem o quê? Mansões, só mansões nos Estados Unidos, na Europa, enfim. É uma pessoa que ganha muito dinheiro e a capacidade dela é de venda, não é não é intelectual, não é de matérias, de coisas que precisam você conhecer profundamente aquilo para você poder trabalhar naquilo. A sua o seu dom é na comunicação, em estar com as pessoas e ajudar as pessoas a acharem o seu lugar para sempre, eventualmente, né? E você, neste caso, se você for estudar aquilo que você ama, você provavelmente vai ter essa sensação de que é muito mais fácil o estudo, que você gosta do estudo, que você se dedica com mais facilidade. A gente não fica tão resistente àquilo que está se apresentando na vida. Então, a tua sombra é essa dúvida entre aquilo que a clareza, essa falta de clareza interna, porque você talvez, quando fosse menor, tenha sido empurrado para um perfil padrão que seus pais acreditavam dentro do melhor que eles estavam tentando te oferecer, como um padrão que não era o seu. Diferente de, por exemplo, você já saber, eu gosto de vendas, ou eu gosto de artes, né? E eu gosto de estar com as pessoas. E aí, seus pais te colocam, por exemplo, num curso de teatro. Porque no curso de teatro você é um lugar de se expressar, é um lugar onde você está mais com outras pessoas. E esse exercício de se expressar de maneiras diferentes se alinha muito bem com quem é vendedor, por exemplo. E aí, se isso não acontece, se eles te colocam, por exemplo, no futebol em vez de não, porque não? Porque teatro é coisa de gente que vagabundo, né? Antigamente. Ah, então, não vamos colocar você no teatro, mesmo que você goste. Você tem que jogar futebol. Você quer fazer outra coisa, porque isso é coisa que menino gosta e que menino tem que fazer, porque é aí que você ganha que é o perfil desta família, né? Vamos dizer assim. Essa família torce pelo Corinthians, essa família torce pelo Flamengo, seja lá qual. E você tem que seguir aquilo lá. Não pode torcer por outro time, mesmo que você goste. Porque nesta família é tudo muito rígido, todo mundo tem que repetir o mesmo padrão. Então, quando você está nesse processo de repetição de padrão, você entra num lugar que você acha que honrar a sua família, os teus antecessores, é fazer igual. Porque foi isso que você foi ensinado, não se sinta culpado, te ensinaram dessa forma.
Então, quando te ensinaram que você tem que seguir aquele padrão, porque isso que é o certo, senão você não vai ser amado pelos seus pares, pelos seus parentes, pelas pessoas que te cuidam, né? Pela sua família, você acaba sucumbindo, porque como criança a gente não tem muita outra opção. Ou vira a ovelha negra e escolhe ser o rejeitado. E aí é muito dolorido esse lugar também, né? Então você é o rejeitado quando quis tentar correr atrás da sua própria, dos seus próprios gostos, mas aí foi rejeitado. E aí, quando foi rejeitado, você prontamente diz assim: não, eu não quero ser rejeitado. Então, na vida adulta, você escolhe, tenta se encaixar, apesar de parecer que você não está mais seguindo o padrão da família, inconscientemente você está seguindo um padrão que não é o seu, porque você foi ensinado que o seu padrão não te leva ao amor, não te leva à abundância, não te leva ao acolhimento dos outros. E aí esse trauma acaba se tornando uma sombra para você e você não se permite escolher, se escolher. Acaba sempre escolhendo o que é mais lógico, o que é mais fácil, o que todo mundo está dizendo, o que, enfim, o que não é a clareza que a tua alma está te contando que é você. Então, quando a gente fala muito na internet, a gente vê qual que é o seu propósito. Você vai descobrir o seu propósito quando você tiver essa clareza. Porque quando você descobre quem é você, a tua verdadeira essência, vai te direcionar para o caminho que é o mais natural da tua essência, e não para aquilo que você foi ensinado, para aquilo que te disseram, para aquilo que você tenta fazer para ser aceito. Você acaba se direcionando para quem você realmente é. E esse é o seu propósito. Só que você só consegue seguir o seu propósito quando você sabe quem é você e ter clareza das coisas que você gosta, das coisas que te encantam. Então, essa que é a sua sombra. A sua sombra está pedindo para ser liberada. Em outras palavras, libera essa dependência do que os outros pensam, do que a sociedade acha, do que parece ser o que dá certo para todo mundo, menos para você, porque para você o caminho é muito particular. Isso não significa que o contrário também seja verdadeiro, tá? Que, por exemplo, seus pais tenham sido hippies e não estavam nem aí, e você começa a seguir quis fazer medicina, que é algo de aprofundamento, que tem que ter uma dedicação, e os seus pais disseram, gente, mas por que medicina? Vai se esforçar tanto? Não precisa disso. O contrário também pode ser acontecer. Então, quando você escolhe a medicina, que não é a mesma coisa que seus pais fizeram, por exemplo, advogados ou engenheiros, que é uma coisa, os dois são para a linha do conhecimento, mas não é a linha familiar, isso também pode causar um desconforto e você acaba não se escolhendo. Ou às vezes escolhe a faculdade, mas não trabalha naquilo que você realmente escolheu. Você acaba, por alguma coisa do destino, dando um tiro no pé, fazendo uma automutilação no seu desejo e acaba indo para um caminho que não é o seu, porque o seu inconsciente está dizendo, eu preciso seguir o que os meus pais disseram. Por mais força que eu faça para seguir o que eu quero, ainda tem um nozinho aí, que é a dependência, que é um medo de não agradar. De não agradar quem? Aquelas pessoas que foram mais importantes para você, que foram seus pais. Eu vou aqui colocar mais 4 cartas. Para poder terminar essa leitura, para poder te dar uma orientação. Então, é o seguinte: aqui temos o 8 de ouros. O 8 de ouros já é um trabalho onde você já está conectado com quem você é. E em cima
embaixo tem o 7 de ouros e aí vem o 8 de ouros. Então, quando você já sabe, você já está se dedicando a alguma coisa, naturalmente aquilo que você acaba trazendo para você todos os frutos, toda a abundância que você tem direito, certo? E aí temos o dois cavaleiros, o cavaleiro de ouros e o cavaleiro de paus. O cavaleiro de ouros, ele é muito lento, por isso que ele precisa de um carrinho para levar ele. É o cavaleiro mais lento do baralho. As coisas realmente vão muito mais devagar. Já os paus, ele já é CEO, olha só. Ele já está num lugar, numa dinâmica completamente diferente. Aqui ele ainda está tomando seu cafezinho, vendo quais são as suas missões devagarinho. Esse aqui já chegou lá. Ele já está com tudo que ele precisa para cumprir o seu. Ele já está cumprindo, eventualmente, nesse momento aqui, o seu propósito, o seu dinâmica, né? O 4 de espadas é esse lugar de que eu posso descansar. Eu posso até, de repente, ver um videozinho, eu não preciso ficar preocupado se eu estou satisfazendo. O 6 de copas é uma satisfação com pessoas conhecidas. Então, você não precisa mais tentar satisfazer essas pessoas que você conhece, que são justamente os seus amigos, os seus parentes, a sociedade, aquilo que você já conhece. Você pode descansar e estar num estado de recepção, de receber aquela comunicação que você quer do universo. Porque, no final das contas, você tem a força para realizar tudo o que você quer. A gente veio com tudo que a gente precisa para realizar nosso propósito. E uma das coisas que a gente precisa para realizar o nosso propósito é liberar crenças e liberar circunstâncias mentais e emocionais que nos seguram em outros lugares que não são quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui. Esse é o nosso trabalho, porque depois que a gente libera, isso aqui, minha gente, vai. Porque você já está consciente daquilo que você quer, do jeito que você quer, e a coisa anda. Anda mesmo. Você vai começar a perceber ideias acontecendo, pessoas se aproximando, sincronicidades, ou seja, informações que vêm dos lugares mais inusitados. Tudo isso começa a entrar no fluxo e as informações chegam para você do jeito que precisam chegar. Tá certo? Espero que isso tenha ajudado você a ter clareza do que você precisa liberar. Espero também que, se você quiser uma orientação minha nesse sentido, você mande um e-mailzinho para mim, que está na descrição do vídeo, curaticards@gmail. Porém, se não for essa a sua ideia, você sempre pode e deve procurar um profissional se você achar que isso está difícil de fazer sozinho, porque às vezes é um nozinho aí que fica difícil. Existem técnicas das mais diferentes no mundo e você provavelmente vai achar uma que se alinha com quem você é, do jeito que você gosta de resolver as suas coisas, né? E que pode te ajudar a achar esse lugar de confiança, de clareza e de alinhamento com o seu propósito, tá certo? Então, um beijo enorme, espero que você tenha gostado dessa leitura, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho. Quem sabe outras leituras podem te ajudar de uma forma diferente. E a gente se vê em outra leitura, tá certo? Beijinho, tchau, tchau! Olá, meus amores! Se você escolheu a obsidiana mahogany, que é essa linda pedra aqui, com essas manchas marronzadas, essa é a sua leitura. Então, nós vamos tirar aqui duas cartas oraculares para ver o tom da nossa conversa. E a primeira é expansão com bruquite. É uma pedra pequenininha, que eu não sei exatamente que cor é, mas parece bem... Tem várias cores dentro, né? E a expansão. Maravilha.
E aqui temos o coiate e a datura. E está escrito aqui deceit. E aqui fala de um lugar de engano, um engano, uma ilusão. Então, se você está com uma expansão, está expandindo demais as suas ilusões, se alguma coisa está acontecendo que você está ficando iludido, importante é você ficar desiludido, porque aí a ilusão não acontece mais. Isso quem fala é minha professora, a Ramina Shaddai. Melhor desiludido que iludido. Porque quando você está iludido, você ainda está no meio daquela situação que não está alinhada com você. E você está completamente iludido de que as coisas são de uma certa forma. E eu vou falar mais. A gente às vezes fica enganado de que porque as coisas estão fluindo, porque as coisas estão se encaminhando, é que elas estão indo para o caminho, o melhor caminho para a gente, o melhor caminho para nossa, para o nosso bem mesmo, né? Para a gente ser mais quem a gente é. Assim, vou dar um exemplo bem natural. O que acontece? A gente tem pessoas que estão dentro do sistema e acreditam que trabalhar 12 horas por dia ou dormir 5 horas por noite e se dedicar e fazer o trabalho acontecer e correr atrás do resultado e tal, isso é sucesso. Para algumas pessoas, isso pode ser muito bom, mas para outras, estar nesse processo, estar fazendo essas coisas é uma ilusão, porque ela está se desgastando, ela está ficando doente, ela tá se você está. Então vamos lá. Se você se observa num lugar de que você não se sente que as pessoas te dão um espaço, você está se sentindo com dignidade, que é um trabalho que você se sente como se fosse um escravo, que você está correndo atrás. É claro que tem o resultado, o seu chefe está vendo que você está entregando tudo, que você está fazendo tudo que você pode, mas em algum lugar você sente que você não tem escolha, que você está se arrastando, que você está ficando mais doente. Todos esses sinais, doença é sinal de que alguma coisa está muito errado. Nem que for uma doença mental mesmo, né? Muita ansiedade, roendo muito as unhas, caindo o cabelo, muitas dores de estômago, refluxo. Tudo isso tem a ver com estresse. Estresse demais é sinal de que algo não está fluindo para o lugar correto. Porque quando tem um fluxo natural e um fluxo amoroso, essas coisas não acontecem. Não acontecem como um sinal de que você está no caminho errado, né? Então, é importante estar conectado e atento aos sinais. Mas vamos jogar umas cartinhas, vou jogar 4 cartas para começar, para a gente saber que sombra é essa que te deixa iludido, que você está numa expansão, mas ao mesmo tempo a expansão talvez não seja tão boa assim para você. Deixa eu ver. O que o grupo número 2 precisa saber sobre a sombra que ele tem, esse grupo, para que ele possa liberar essa sombra e não estar mais em sofrimento. Eu não jogo com cartas reversas, tá? Pelo menos nessa jogada eu não vou fazer. Então, o As de Paus. Ops, aqui estamos querendo sair o 7 de copas, mais uma ilusão, mais uma carta de ilusão. Existe um movimento e uma ilusão. Um movimento e uma ilusão. Ou seja, você está enganado de alguma forma. O imperador. Então, isso aqui fala da sua ilusão. Qual que é? Ih, caiu 2, então não faz mal, vamos com 2. Ah, tá bom, ok. Entendi a mensagem, gente. Então, temos aqui. Era só 4, mas veio 5. Então, a gente aceita. É o seguinte: existe um processo que
de expansão de ilusão. Você vai fazendo, vai ficando iludido, vai fazendo, vai ficando iludido, para chegar num lugar que você acredita que seja a estrutura daquilo que você escolheu, né? Para você chegar num lugar de abundância. Mas se existe algum tipo de ilusão ligado a isso, pode ser que você esteja fazendo todo esse movimento para ter abundância, ou no lugar errado, ou de forma equivocada, ou saindo de um lugar que não é saudável para você. Vou explicar melhor. Aliás, eu já dei uma explicação aqui, né? Mas eu vou explicar novamente. Quando nós estamos num processo de. Espera só um minutinho que o gato aqui quer dar um palpite. Eu tenho gatos tarólogos, só que essa minha mesinha é pequenininha, não cabe eles e as cartas e a câmera e enfim, as pedrinhas, não cabe tudo. Porque é o seguinte, essa pedrinha aqui, ela fala muito desse lugar de originalidade. É um lugar onde você fala da tua verdade. E se você está correndo atrás das coisas, está tendo seus resultados, mas ainda está deprimido, então você não sabe por que é que eu estou tendo sucesso. Eu já vi muita gente na internet com esse perfil. Eu estou com 300 mil seguidores, ou seja, está com um sinal de abundância e de resultado. Estou com um monte de seguidores, eu ganhei prêmios, estou ganhando dinheiro na internet, porém, estou deprimido. Estou tendo câncer, eu estou tendo refluxo, eu não consigo dormir à noite. Então, assim, o sinal das resoluções, das coisas que estão dando certo do lado de fora, não estão alinhados com o que está acontecendo dentro de você. Então, existe algo aí que está muito. É um equívoco, é algo que não está alinhado. Que não está alinhado com quem você é, que não está alinhado com o que você deveria estar fazendo. Ou pelo menos não com a maneira que você está fazendo. Porque às vezes acontece que a gente, quando está num lugar. Ontem eu vi um seriado na televisão que chama-se Houston, que é de um costureiro americano da década de 70 a 90, e que ele teve muito sucesso, estava no alto da moda e tal. E ele tinha essa coisa da autoestima, precisar pisar no outro para ter autoestima. Por quê? A autoestima dele provavelmente não era das melhores, apesar dele ser uma pessoa extremamente criativa. Quando ele se permitia, a coisa fluía. Ele queria tudo do jeito dele, o que ele não necessariamente estava completamente enganado. Mas no caminhar, no frigir dos ovos, no caminhar da vida dele, para ele se sentir bem, ele não podia mais ser negado. As coisas. Porque, de um lado, toda a máquina da indústria pedia para ele fazer um monte de coisas que ele não queria. O que ele fazia? Ele chutava os amigos, os amantes, as pessoas que trabalhavam com ele, para aceitá-lo, para aceitar a genialidade dele. Porque o quê? Porque a indústria não estava aceitando, então alguém precisava aceitar. Então, quando algum desses amigos dizia, olha, era melhor você pensar melhor, ir por esse outro lado e tal, ele tinha petis. Como assim? Você está pedindo para eu fazer uma coisa que não sou eu, que não está. Então, ele se sentia completamente ameaçado. Por um lado, ele tinha até certa razão, porque ele já estava sendo muito pressionado a fazer as coisas que a sociedade, que a indústria estava pedindo dele, para ele ter sucesso. Por outro lado, ele não sabia se comunicar, se mostrar a vulnerabilidade dele para os outros, porque provavelmente ele achava que se ele fosse vulnerável, iam pisar na cabeça dele, porque ele teve uma infância onde isso aconteceu, ele viu acontecer isso entre os pais. Então ele não poderia ser vulnerável, ele não podia deixar ninguém pisar na cabeça dele e dizer o que ele tinha que fazer. Então, as nossas histórias, elas contam muito sobre como nós estamos no mundo. E quando a gente está no sucesso, a gente se ilude muito de que a gente tem que agradar todo mundo e acaba
muitas vezes sufocando a nossa própria genialidade, o nosso próprio jeito de fazer as coisas, porque a indústria diz que você tem que fazer isso, que você tem que se dedicar 24 horas, que você não pode dormir, que você tem que, né, estar sempre sorrindo. E aí, quando você se força a fazer uma coisa que não é você, você está fazendo escolhas rígidas e que não estão. Você tem o retorno financeiro, mas não tem o retorno da alegria e da felicidade. Porque o retorno financeiro, que é o que todo mundo diz, é isso que te faz feliz, não está te fazendo mais feliz. Esse costureiro no final vendeu a alma ao diabo, né? Vendeu para o nome dele e ele não podia mais criar fora do que para quem ele tinha vendido. E é muito isso quando a gente tem sucesso na. E eu vi outro dia também uma outra taróloga falar sobre isso na internet, né? Que como que a internet suga a gente, ele julga que a gente precisa estar num certo padrão, de uma certa forma, e se você sucumbe a isso, você sofre muito, porque é impossível. É um nível de rigidez de que você tem que ser XYZ e não pode ser humano, não pode sofrer, não pode estar triste, não pode estar indisposto. Você tem que dar para os outros o que falta nos outros. E isso é uma grande mentira, porque cada um tem que ser responsável por preencher o seu próprio buraco. Ninguém tem que fazer isso para cada um. Por isso que às vezes a gente fala assim, não, temos que salvar a Terra. Não, nós que precisamos se salvar. A gente primeiro precisa se salvar, que nós somos o câncer da Terra. A gente precisa mudar a gente, não a Terra. Porque a Terra já está, é o corpo inteiro. E nós somos aquele câncer que precisa ser modificado, curado, né? Então, é o câncer que precisa ser curado, não é a Terra que precisa ser curada. E quem é o câncer da Terra? Nós. Então, não temos que salvar os outros, não temos que salvar a Terra, não temos que salvar a maioria das pessoas, a não ser que você já esteja num lugar de cura total e que isso esteja abundante dentro de você, isso está sobrando, isso está transbordando. Quando isso está transbordando em você, é muito simples você ajudar quem você quiser ajudar, a situação que você quiser ajudar e todas as coisas, as pessoas que estão precisando, os animais que estão precisando, enfim, tudo isso que está precisando vai poder ter a tua ajuda quando você estiver curado também. Mas não perca-se de você mesmo. Eu vou jogar mais algumas cartas para ver, para justificar o que eu estou falando. Vamos ver se isso que eu estou falando faz sentido para o tarô. Eu acredito que sim, mas eu vou tentar te orientar dentro do que vocês podem estar fazendo em relação a essa sombra, que é eu só quero fazer as coisas pelo dinheiro. E eu como fico? Olha os 3 de copas aí para te dar o suporte. Outra ilusão, 7 de espadas. Os amantes, perto dos 2 de copas. O rei de paus. Já que tinha 5, vamos jogar mais uma? Ah, 10 de ouros, que maravilha. Então, assim, vamos ver. Então, aqui está dizendo que se você fizer esses ajustes e parar de querer se iludir ou entrar nessa ilusão e perder toda a sua energia para as exigências do lado de fora, você vai conseguir fazer escolhas mais amorosas com você mesmo e vai conseguir ter energia para chegar nesse lugar que você quer. Você não vai perder dinheiro, você não vai perder status, mas você precisa olhar para você mesmo, olhar para o que te faz realmente feliz, para o que te dá alegria, para o que te impulsiona para chegar em algum lugar que não seja apenas o resultado final, que é o dinheiro ou a fama. Então, faça escolhas que não essa sua a ilusão que está é que você precisa satisfazer o outro, que você só fica feliz quando o outro está feliz. Essa é a sua sombra. E a cura dessa sombra é quando você começa a se fazer feliz, a fazer as coisas que você quer,
a começar a ser um pouquinho egoísta, vamos dizer assim, e começar a preencher as suas caixinhas, e não só as caixinhas dos outros. Às vezes a gente já está num lugar de tanta senioridade de nós mesmos que a gente pode se dar ao luxo de dizer: isso aqui eu não faço, isso aqui eu não quero. Não importa o que você está dizendo, não importa se eu vou perder 1 ou 2 seguidores ou 1 ou 2 projetos, eu não vou me matar de trabalhar se eu sei que eu não vou poder entregar isso aqui. Porque às vezes acontece isso, a empresa quer que você faça 3 projetos, que é humanamente impossível. Você consegue fazer um muito bem e tranquilamente, 2 super apertado, do terceiro é morte. Então, se você não consegue dizer não para aquilo que te faz ficar doente, que te traz, que não é um trabalho digno, humanamente digno, você não está fazendo aquilo que você quer. Você está fazendo aquilo que faz o outro feliz. Você ganha dinheiro para fazer o outro feliz. Então, essa que é a cura que você precisa fazer dentro de você. Essa que é a sombra, fazer as coisas só para os outros ficarem felizes. Olha para você de novo, seja lá a circunstância que você esteja de vida, e comece a mudar esse tom e olhar o que você dizer não, começar a dizer não, começar a dizer as coisas a partir dos lugares que te fazem felizes, que são saudáveis, que não te deixam estressados. No começo as pessoas vão espernear. Vou te falar que quem está acostumado a receber de tudo vai começar a reclamar que não está recebendo tudo que gostaria. Mas não se preocupe, porque as escolhas amorosas que você vai estar fazendo para você, porque aqui, tá vendo essa carta aqui? Olha só. Aqui temos esse é os amantes. Os amantes às vezes acontece de aparecer 3 pessoas aqui. Se você for resolver para as 2 mulheres, se você não precisa ser homem, mas é só para te dar um exemplo. Se você for agradar os 2, você nunca vai ficar com nenhum e você vai se sobrecarregar. Você precisa escolher um lado e espero que esse lado seja o seu, tá certo? Ou é o público ou é você. Senão, o que tem de gente famosa que vai para as drogas porque não dá conta da pressão, a história aí tá cheia, né? Por quê? Porque tem que estar sempre agradando o público e nunca pode agradar você mesmo. Quando você começa num processo de começar a se agradar, no começo tem uma resistência, mas depois as pessoas começam a te admirar por isso. Existem muitos atores que conseguiram fazer isso, que pararam de tentar agradar a mídia, fazer só filmes que a mídia queria e começaram a fazer as coisas autoralmente, só aquilo que escolhia que estivesse em alinhamento com eles. E fizeram bastante sucesso com essas escolhas. Algumas não, algumas sim, mas muitos deles bastante sucesso, tá certo? Com diretores alternativos, com histórias fora da comédia e da como é que se chama do bang bang da época, da luta, enfim, com coisas alternativas que trouxessem algum tipo de consciência, né? E deram muito certo. Então não tenha medo de seguir o seu coração, de fazer escolhas por você. Essa sombra que está te pedindo para você olhar, para você acolher e para você liberar, para continuar, você vai ser feliz. Você vai continuar ganhando. Pode ser que tenha um shake, né? Vai dar uma balançadinha na história, porque sempre balança, porque tem gente que não gosta dessas novas atitudes que são mais saudáveis para você mesmo, mas não tenha medo. Você não vai perder nada. A não ser as pessoas que não estão mais alinhadas com você. Tá certo? Espero que você tenha muito sucesso na sua vida. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você é novo por aqui, se inscreva, toca lá, pede no sininho, porque aqui você pode ter outras leituras que podem te ajudar também. Se você quiser uma leitura específica para você, manda um e-mail para curaticartas@gmail, que está na descrição do vídeo, ok? Adorei ter você por aqui, adorei ler para você, muito obrigada pela essa oportunidade e a gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau!
Olá, grupo número 3. Se vocês escolheram a hematita, hematita é um ímã, tem muito ferro. Essa linda hematita, esse seu grupo. Nós vamos agora ler as cartas oraculares que vão dar o tom dessa leitura, que vão falar de uma sombra nossa, de algo que a gente precisa estar mudando, né? Então vamos lá. Shaman Stones, Balance. Parece o 2 de ouros, né? Que interessante. E temos aqui o gato e a lavanda, independência. Ixi, por favor, desculpem o vizinho que está buzinando aí fora. Às vezes a gente tenta achar uns horários para leitura que tem menos barulho, às vezes não é possível, né? Então, o que começa falando aqui? Aqui está falando justamente que você pode ser que esteja, ou você esteja muito independente, ou você precisa achar um equilíbrio entre estar com as pessoas e ser independente. Eu entendo aqui que talvez quando você se sinta sozinho, quando você está sozinho, você se sente mais confortável, mais calmo, e quando você está com mais pessoas, pode ser que exista um sentimento de ser julgado ou se sente desconfortável de alguma forma, né? Mas aqui está pedindo uma orientação para você sair da toca. Mas vamos ver se é isso mesmo. Se isolar, se você precisa ficar mais sozinho mesmo, às vezes tem uns processos que há essa necessidade, ou eles estão falando o contrário, de que você está se isolando muito com medo do mundo, com receio de que o mundo não seja justo e que, tipo assim, tá tudo errado lá do lado de fora, então não quero mais olhar para o que está acontecendo. Mas vamos lá. Tenho aqui 1, 2, 3, 4. As de ouros, o louco, 3 de copas, hierofante. É bem isso mesmo, gente. Porque se esse aqui é o problema, é como se você não quisesse iniciar nada que não fosse aquilo que você já conhece e que você talvez se sinta ameaçado, porque existe a necessidade, quando você tem amigos, quando você está com as outras pessoas, você precisa de se dedicar a elas também um pouquinho, né? Então, em algum lugar não existe essa dedicação aos amigos, às outras pessoas, aos grupos, e você está nesse lugar meio rígido, eu quero ficar aqui no meu canto, intocado mesmo. Mas isso não vai te. Aqui está sendo pedido que você saia, que você comece a desbravar o mundo a partir de um outro lugar. Mas aqui não diz exatamente o que é que faz com que você fique tanto tempo isolado. Essa sensação de que o mundo lá fora é muito ruim, é muito cruel, eu posso ser. É um medo do mundo, pode estar acontecendo. Porque o medo de ser assaltado, o medo de que você não seja compreendido, o medo da violência, né? Pode acontecer também. Essas são esse lugar de ter se desiludido muito com as pessoas e aí achar que o mundo lá fora é injusto, então é melhor você ficar com você mesmo. E esses lugares podem causar, desculpe, podem causar esse desejo de se isolar. Esse desejo de se isolar e de não estar com as pessoas. Vou jogar mais 4 cartas para ver se existe algum tipo de
Algo a mais que as cartas podem estar falando sobre esse desejo. Ups! Aqui, ó. O pedido de você estar num lugar de mais alegria, né? Mais alegria com a comunidade, de um lugar de você estar aparecendo mais, porque para você ter sucesso, você precisa estar com uma comunidade, não tem como você ter sucesso sem estar com uma comunidade. E quando eu digo comunidade, não é para você fazer uma comunidade na internet, necessariamente. Apesar de que isso também é uma possibilidade. Mas é um lugar de você achar pessoas que pensam como você, que queiram as mesmas coisas que você, e de certa forma mostrar o que você acha que é correto ser feito, como deve ser feito, porque negar o que existe do lado de fora sem mostrar, parar de brigar. Talvez você queira parar de brigar, quer que os outros parem de brigar, porque em algum lugar existe esse desejo de que as coisas fiquem em paz, as guerras, assim, deixa eu explicar uma coisa importante. Quando a gente pede equilíbrio para pessoas que se isolam, porque olha para o mundo lá fora e vem algo de ruim no mundo lá fora, aí você pode botar qualquer tipo de característica. Violência, as coisas estão dando errado, os animais não sendo bem tratados, as pessoas comendo as coisas erradas, enfim, as pessoas não se cuidando uma das outras, tudo isso está acontecendo. E, de certa forma, vai continuar acontecendo. Porém, você não precisa se alinhar com essas coisas. Quando que a gente se alinha com essas coisas? Quando a gente fica nesse processo de julgamento, de querer que aquilo mude, que o mundo mude, que as pessoas mudem, que o vizinho mude, e você não faz nada de diferente. Porque, e não estou dizendo aqui num lugar de luta, não é o lugar de luta, tá? Vou até tirar mais uma carta para te mostrar. É um lugar de sabedoria. Olha só, vou botar aqui do ladinho. E o Hierofante é um sábio. Hierofante é o Papa, né? O que a gente chama de Papa. É aquele que já encontrou a luz, que já subiu a escada da iluminação. Não é um lugar de luta, não é esse lugar que você precisa se engajar para que as coisas mudem. A primeira coisa é mudar aquilo que você se incomoda do lado de fora, do lado de dentro. Então, vamos dizer assim, que você acha que estão tratando mal os animais. É você começar a tratar bem os animais e as pessoas. Tratar bem todo mundo. Não tratar bem uns e não tratar bem os outros. Porque quando você só trata bem os animais e não trata bem as pessoas, você também não está fazendo o movimento de não tratar bem. Só que você escolheu um outro grupo para não tratar bem. Então, quando essas pessoas não tratam bem os animais e só tratam bem as pessoas, e às vezes só certos tipos de pessoa, com certo tipo de time, com certo tipo de política, com certo tipo de cor, com certo tipo de crença, quando você separa as pessoas e só gosta daquele jeitinho, você está fazendo a mesma coisa, só que com um grupo diferente. Então você está tratando muito bem os animais, mas não está tratando bem, sei lá, os muçulmanos. Agora, você pode tratar muito bem os muçulmanos e não tratar bem os animais? E mesmo assim vocês são iguais, porque vocês estão no movimento de não tratar bem alguém. Não é um tratar incondicional, não é um tratar bem, não é um movimento seu incondicional. É sempre condicional ao que você acha que é certo, ao que você acha que é justo. E a outra pessoa também está tratando o próximo de acordo com o que ela acha que é justo, no mundo dela, na visão dela, para aquilo que ela acha que é bom para ela. Então, para você poder sair mais, para você poder estar com os outros, o equilíbrio primeiro tem que estar dentro de você. A sua sombra é equilibrar a justiça dentro de você e observar que tudo nessa vida tem é único, é uma coisa só, é uma totalidade. Tem todos os aspectos vão mostrando os 360 graus de uma mesma coisa. Eu vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com isso.
Por exemplo, existe um pai que quase não está em casa. E essa criança, porque ele está lá fora trabalhando. E essa criança sente-se, por exemplo, rejeitada por esse pai, porque o pai não está nunca lá em casa, na casa, cuidando dele, brincando com ele, enquanto outros pais que fazem trabalhos na internet podem ficar mais em casa e cuidando mais dos filhos. Esse pai desta criança está errado? Esse pai que saiu para fora para trabalhar presencialmente na sua loja de pneus, está errado? Não. Então, o lado do pai, ele está fazendo o seu melhor para trazer comida para casa e cuidando e estando com a criança o tempo que ele pode. Já a criança tem o seu ponto de vista de querer mais tempo com o pai, porque ele gosta muito do pai, só que o pai não pode. Quem que está errado nessa situação? Não existe certo e errado. Existe aquilo que cada um precisa fazer para curar a sua própria dor. Então, essa criança futuramente precisa se conformar ou precisa aprender que existem momentos que ele pode estar com as pessoas que ele gosta e momentos que ele não vai poder estar, que não é possível estar sempre com as pessoas que ele quer o tempo todo, porque essas pessoas têm outros compromissos, porque essas pessoas têm outras pessoas para cuidar e para resolver coisas que não ela mesma. Essa é a aprendizagem, provavelmente, desta criança futuramente. Então, não existe certo e errado na maioria das vezes. Existe aquilo que está acontecendo. Quando a gente tenta brigar com o que está acontecendo, seja estou brigando com uma doença, estou brigando com as pessoas que não tratam bem os animais, estou brigando com quem não é vegetariano, estou brigando com quem não se cuida na saúde, estou brigando com quem joga lixo fora da lixeira, enfim, qualquer coisa que é uma briga, qualquer coisa que é uma briga não é uma iluminação. Não é um lugar onde você já sabe qual que é o propósito daquela situação e você ajuda a pessoa a ver a coisa sobre uma outra ótica. Então, se você quer ajudar as pessoas, você quer que o mundo tenha mais justiça, primeiro você precisa ser mais justo, com todo mundo igual. Porque se a pessoa está gritando com você, ela tem uma dor e ela não quer que você veja a dor dela. Não quer dizer que você tem que permitir que a pessoa grite com você, mas não entrar no julgamento de que a pessoa deveria ou não deveria estar gritando, porque é o que ela pode fazer. Ela só pode gritar porque ela não sabe lidar com as emoções dela. Essa pessoa está errada porque não sabe. Tem certo e errado naquilo que a gente consegue, mesmo dando o nosso melhor, a gente não consegue fazer o que o outro acha que a gente deveria fazer melhor. E aí a gente fica com a nossa dorzinha, de que o outro não me escutou, o outro gritou comigo, o outro não fez do jeito que eu queria. E a gente vai se afastando dessas pessoas. E é natural se afastar. Porque mesmo que você não julgue o outro, e você diz, olha, eu sei que você não está conseguindo lidar com as suas emoções, você está gritando comigo. Isso é um julgamento sobre... você não está julgando... Desculpe, vou refazer minha frase. Quando alguém grita com você por causa de uma dor que não está conseguindo, né, lidar, você pode observar e dizer assim, essa pessoa está com uma dor, ela não está conseguindo lidar com essa dor, mas eu não vou permitir que ela ultrapasse o meu limite para cuidar da dor dela. É isso que você precisa fazer, mas você não precisa julgar o outro e dizer, esse cara é um filho da P e não pode gritar comigo, e ele precisa arranjar um jeito, precisa mudar, ele precisa ser mais amoroso, precisa ser mais aquilo, mais aquele outro. Enquanto essa pessoa não cuidar da dor dela, ela não vai conseguir fazer agir nesses lugares que você está querendo dessa pessoa. Se você compreende que essa pessoa tem as dores dela e ela não vai conseguir chegar perto das suas expectativas, vamos dizer assim, a melhor coisa é você se afastar, em vez de tentar mudar o outro, em vez de brigar para o outro ser aquilo que você gostaria que ela fosse. Seria uma pessoa melhor? Com certeza. Provavelmente uma pessoa que não grita com os outros à toa é uma pessoa melhor do que a pessoa que grita. Mas se a pessoa não consegue, se esse seu amigo, se a sua amiga não consegue não gritar com você, se esse seu chefe não consegue não gritar com você,
Você não vai conseguir mudar a atitude só se isolando. Você não vai conseguir mudar a atitude só acusando, dizendo: ah, você é um isso, você é um sem noção, para de gritar. Só isso não é suficiente. E se alguém está gritando com você, provavelmente é porque você precisa curar dentro de você essa briga pela justiça, essa briga para que todo mundo faça as coisas do jeito que você acha que é correto. E existem 300 milhões de maneiras de fazer as coisas que não são só o seu jeito de fazer. Cada um tem seu jeito de fazer as coisas e não está errado por causa disso. Tem gente que come verdura, tem gente que não come verdura, tem gente que come fruta, tem gente que não come fruta. Tá certo ou tá errado? Não tem certo e errado. Tá cada um fazendo o seu melhor, apesar de não ser perfeito. Ninguém está perfeitamente fazendo nada nesse mundo. Está todo mundo aprendendo a fazer melhor. Então, todo mundo tem seu tempo de cura. É um porre, porque os tempos das pessoas que a gente gosta, às vezes, são diferentes dos nossos tempos. A gente gostaria que fossem mais acelerados. Mas a única coisa que você pode fazer é se afastar, mas não se isolar. Não se isole de todo mundo só porque cada um tem seu tempo. Você vai encontrar um grupo que esteja mais alinhado com o seu tempo, com o seu jeito de pensar. Então, o mais importante é não se isolar, é não ficar dentro do seu mundinho achando que tudo está errado e não tem jeito. É aceitar as coisas como elas são e lidar com as coisas de uma maneira saudável. Essa sua sombra de isolamento é que precisa de um acolhimento e de uma liberação. Eu espero que você consiga achar a sua turma, espero muito que você consiga achar maneiras de se conectar com as outras pessoas de maneira amorosa e mais incondicional possível. E nesse meio tempo, se você precisar da minha ajuda, claro, mande um e-mail para mim, eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Se você gostou dessa leitura, dê o seu joinha. E se você é novo aqui, já sabe, se inscreva. E toque no sininho para você receber outras orientações. Quem sabe em outras leituras eu posso trazer mais informações sobre sua questão. Não é verdade? Então eu adorei demais estar aqui com vocês. Espero encontrar vocês em outras leituras. Coloque na descrição a sua questão, se realmente se alinhou com você, se você escolheu 1, 2 ou 3 e realmente a sua sombra era parecida com aquela que apareceu aqui, né? Vou adorar saber, porque assim isso me estimula a fazer outras leituras mais ou menos baseadas nesse perfil, para ajudar vocês de alguma forma, ok? Então, um beijo enorme e nos vemos no domingo, tá certo? Tchau, tchau!